ele para bem no começo, né? E o começo é eu tomando chá, assim, ficou horrível. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos iniciar a ação penal. Uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar para vocês. Na aula passada, alguém, eu acho que foi a Bruna Ribeira, perguntou se o ofendido poderia ajuizar a queixa-crime. Não sei se ela quis dizer ajuizar ou fazer a notícia crime, ou ajuizar a queixa-crime. E eu disse que sim. Então, vamos diferenciar. Notícia crime, ele pode fazer sozinho, que é ir até a delegacia e fazer a notícia de um crime. A queixa-crime, que é aquela da ação penal privada, que foi essa que a Bruna perguntou, ele não pode, eu acredito que foi essa, ele não pode, tem que ser através de advogado. Na aula passada, salvo engano, eu falei que poderia, porque você lendo a letra de lei, assim, no primeiro momento, veio para mim que poderia mesmo, sabe? Mas daí eu fui dar uma estudada, né? Depois que acabou a aula, eu fiquei bem na dúvida, fui dar uma estudada e tem que ser através de advogado. Então eu acho que foi a Bruna Ribeira que perguntou e tá a resposta correta. A resposta correta é que tem que ser através de advogado, tá bom? Foi, né, Bruna? Beleza, Bruna, obrigada, tá? Pela contribuição. Então vamos lá. Hoje a nossa aula 4, né? Foi uma sobre princípios, 2 inquéritos, e hoje a gente começa a ação penal. Vamos lá, então, aula 4. Estão visualizando, né, minha tela? Sim, bora lá, então. Deixa eu só avisar aqui. Vamos lá. Aula 4, nós vamos falar das ações penais. Nós já sabemos, vocês já sabem, que existe a ação penal pública e a ação penal privada. E dentro da pública, vocês também já sabem que existe a pública condicionada à representação, a pública incondicionada, a pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, que é uma novidade talvez para muitos. E dentro da privada tem uma chamada privada personalíssima, em que somente o ofendido pode ajuizar, o seu representante legal não pode, se ele falecer também não irá para os seus sucessores esse direito. E só tem um crime no Código Penal que prevê essa ação. E também temos a ação penal privada subsidiária da pública. Também vai ser novidade para muitos, acredito eu. Então, a gente vai ter dentro da incondicionada 3 e dentro da privada também 3. Então, vamos fazer essa distinção e estudar o conceito e distinção e tudo mais, tá? Dentro dessa aula, entre essa e a próxima aula, que acredito eu que serão as 2 aulas sobre ação penal. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui que eu tenho que fazer, sabe o quê? A prova de vocês, até dia 11. Pessoal entrando ainda, deixa eu aceitar aqui. Bora lá, então. Então, ação penal, gente. Nós temos ação penal de natureza pública. Coloquem aí, ação penal. Dentro da ação penal, a gente tem a pública. Dentro da pública, a gente tem a pública incondicionada. Dentro da pública ainda, a gente tem a pública condicionada, a representação, exemplo clássico da ameaça, né? Condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Essa eu acho que é novidade para muitos. Então, dentro da pública, a gente tem essas 3. Depois, a gente tem a ação penal. Deixa eu pôr em maiúsculo aqui. Tá bonitinho.
ação penal privada. Aí, dentro da privada, a gente tem... Foi esquisito isso, né? A gente tem a privada propriamente dita. Né? Que é a privada que a gente conhece, já conhece. Depois tem a privada personalíssima. E depois tem a privada subsidiária da pública. Então, essas são as ações penais que a gente tem no nosso processo penal. A gente vai começar falando da ação penal pública, tá? Como um todo, vou falar dos princípios dela, depois vou distinguir as três. Depois eu vou falar da ação penal privada, num todo também, os princípios delas, e depois vou distinguir as três também. Então, vamos lá. Ação penal pública, nosso tópico 1. Vou chamar de tópico 1. Gente, quem é o titular da ação penal pública? MP, perfeito. Então, a titularidade da ação penal pública é do MP. Ou seja, é ele quem entra com a petição inicial, tá? E como chama essa petição inicial? Ministério Público, por meio da... Como chama essa petição inicial? A queixa-crime... Isso, Débora, muito bem. A queixa-crime é lá da ação penal privada, que é a denúncia. Então, é de iniciativa, né? A titularidade é do Ministério Público por meio da denúncia. Muito bem. Vamos lá, os princípios da ação penal pública. Até a ação tem princípios. Princípios. Gente, é muito importante essa parte de princípios, tá? Vocês vão ver, por exemplo, que aqui a ação penal pública ela é divisível, enquanto a ação penal privada ela é indivisível. E é muito importante isso, porque se você não souber isso, você pode errar como advogado lá na frente. Quando eu chegar para falar da indivisibilidade e da divisibilidade, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Então, vamos lá, princípios. Primeiro princípio. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Preenchidos os requisitos, surge para o MP o dever de oferecer a denúncia. Primeiro eu vou anotar, depois eu explico, tá? Preenchidos os requisitos, surge ao MP o dever de oferecer a denúncia. Então, veja bem, se tem materialidade, tem autoria, ou seja, houve um crime, tem um autor do crime, a gente sabe o autor do crime, é obrigatório, é um dever do Ministério Público oferecer a denúncia, certo? A gente vai ver que qual que é o oposto de obrigatoriedade? É discricionariedade, que vai ser lá na ação penal privada, que eu posso ajuizar a ação ou não, né? Eu posso oferecer a queixa-crime ou não, aqui não. O MP, sabendo, ele tem o dever de oferecer a denúncia, então é obrigatório, é obrigatório. Não, veja bem, preenchidos os requisitos. Por que preenchidos os requisitos? Porque se ele entender que não há indícios suficientes de autoria, que não houve materialidade, que tem alguma causa distintiva de punibilidade, ele não vai oferecer a denúncia. Mas preenchidos os requisitos, ele tem sim essa obrigatoriedade. Essa semana, ontem, na verdade, um cliente meu, né, que estava sendo acusado de um crime aí eu acompanhei ele na delegacia, acompanhamos eles na medida protetiva, fizemos a defesa, juntamos vídeo, tal. E quando chegou para o Ministério Público, para ele oferecer denúncia, ele simplesmente arquivou, ele não ofereceu a denúncia. Pô, mas não é obrigatório? Não, porque naquele caso concreto, ele entendeu que o meu cliente estava em legítima defesa.
e não, então, ofereceu denúncia, pediu arquivamento, né? Se manifestou pelo arquivamento. Então, é diferente essa obrigatoriedade, tá? É obrigatoriedade se tiver preenchido os requisitos. Segundo princípio é a indisponibilidade. Indisponibilidade, anotem aí. Tá no artigo 42 do CPP. O Ministério Público, assim como lá no inquérito policial tinha indisponibilidade, aqui tem. Não pode desistir da ação penal. Veja bem, pode o Ministério Público desistir de uma ação penal? Ele ofereceu a denúncia, pode no meio ele desistir? Não. Pode o Ministério Público, como órgão acusador, como aquele que iniciou a ação penal, requerer a absolvição? O que vocês acham? Ele iniciou contra alguém a ação, ele foi até o final e chegou nas alegações finais, ele requer absolvição. Pode ou não? Gabi Rodrigues, o que você acha? Sim, Vanessa, perfeito, pode. Veja bem, ele é o autor da ação penal, mas se durante a instrução ele entender que ficou demonstrado alguma causa distintiva de punibilidade, alguma causa distintiva da culpabilidade, ou enfim, que não ficou comprovado ser ele o autor do crime, o réu autor do crime, que não houve crime, ele pode sim ele pode sim pedir absolvição, que ele não pode desistir no meio da ação penal. Então, vamos fazer essa observação? Observação. O MP pode pedir a absolvição, vírgula, o que não significa a desistência da ação, vírgula, ponto e vírgula. Caso em que o juiz ainda poderá condenar o réu. Certo? Não é porque o Ministério Público pediu também a absolvição que o juiz vai condenar, tá? O juiz tem o livre convencimento motivado. Então, ele está livre para o seu convencimento, mas claro que tem que ser uma sentença motivada, fundamentada, tá bem? Então, essas observações são pertinentes aqui, para a gente não confundir a desistência com o pedido de absolvição. O terceiro princípio é a divisibilidade. Divisibilidade. Ele vai ser mais importante, a gente saber a indivisibilidade da ação penal privada, mas vamos lá. Divisibilidade. No caso de concurso, tirar aqui. No caso de concurso de agentes, duas ou mais pessoas cometeram o mesmo delito, né? O concurso de agentes, concurso de pessoas. Vírgula. Não é necessário que todos sejam denunciados. Peraí. Não é necessário que todos sejam denunciados. Nem eu estou entendendo minha letra. Não é necessário que todos sejam denunciados separadamente. O que não significa dizer que o MP pode escolher quem vai denunciar. Então, veja bem, o MP pode entender que naquele momento já existe provas contundentes e prosseguir contra um, e o outro ainda requer diligências para posterior denúncia, entendeu? Não é necessário que todos sejam denunciados separadamente, mas ele não significa dizer que ele pode escolher quem ele vai denunciar. Se comprovado que ambos, por exemplo, se forem dois, realizaram o crime comprovadamente e tem indícios suficientes de autoria e materialidade contra os dois,
Aí o MP vai fazer contra os dois, mas pode ser também separadamente, se contra um ainda necessitar outras diligências, certo? Beleza. O quarto princípio, que é o princípio D, oh meu Deus, quase que eu apago aqui. D, é o princípio da intranscendência. 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 Onde eu errei? Intranscendência. Acho que é intranscendência, né? Acho que tá certo. O Word que não tá reconhecendo. Intranscendência. Quer dizer, gente, que tá lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição. A ação penal só pode ser proposta contra o suposto autor do fato, ou seja, não vai transcender ao autor do fato, é contra ele, somente contra ele. Não vai passar para a filha dele a ação penal, não vai passar para o filho dele, para a mãe, é intranscendente. Vamos colocar assim. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que diz que a ação penal só pode ser proposta contra o suposto autor do fato. Vou colocar aqui os princípios como 1.1, tá? Então, somente contra o suposto autor do fato. Não vai passar para os filhos, não vai passar para os netos, não vai passar para a mãe. Deixa eu só pesquisar como tá intranscendência corretamente. Intranscendência. Então, está correto? Deixa eu ver. Intranscendência. Está correto da forma que eu coloquei aqui. Então, esses são os 4 princípios principais aí da ação penal pública, beleza? Vamos agora ao prazo. Prazo para oferecimento da denúncia. Vamos colocar de 1.2 aqui. Prazo para oferecimento da denúncia. Gente, vocês estão quietinhos, estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada? Qualquer dúvida é só chamar, tá? Às vezes eu não olho toda hora no chat, mas é só dar um oi, só dar um gritinho. Prof, olha no chat, ou... Enfim. Vamos Professor, lá. Tá. Oi. Posso pedir só para um pouquinho mais devagar? É que eu escrevo à mão. Pode, eu não faço claro. digitação, entendeu? Entendi. Mas pode manter aí que eu tô entendendo o conteúdo. É que eu escrevo, daí acabo retardando um pouquinho. Não, beleza, eu vou mais devagar. Você tá junto comigo ou tá um pouquinho atrasado? Tô junto com você, pode continuar. Beleza, a partir de agora então vou mais devagar. A gente tem tempo para isso, então vamos lá. Prazo para oferecimento da denúncia. Qual é o prazo, gente, que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia? A gente viu que para o inquérito policial existe um prazo, né? Prazo de 10 dias, de 30 dias, de 30 dias, de 90 dias. A gente viu na aula retrasada. Passada. E para o Ministério Público, quando ele pega o inquérito policial ou as peças investigativas em mãos, né? Quando chega até ele, qual é o prazo que ele tem para oferecer essa denúncia? Existe um prazo? Sim, existe um prazo. Artigo 46 do CPP, que diz o seguinte: o prazo do Ministério Público será de 5 dias. Se o acusado, o indiciado, né? Porque quem ainda não foi denunciado, a partir da denúncia ele é chamado de denunciado. Quando o juiz aceita essa denúncia, ele passa a ser chamado de réu. Mas antes da denúncia, lá no inquérito policial, ele é chamado de indiciado, tá? 5 dias, 5 anos não, né?
Se o indiciado estiver preso, e 15 dias, se o indiciado estiver solto. Ou, gente, acusado, porque às vezes nem tem um inquérito policial, né? São apenas peças, são apenas a investigação, por exemplo, pelo próprio Ministério Público, né? Ou já chegou direto para ele uma notícia-crime que já tem embasamento, já tem um embasamento comprobatório para oferecer uma denúncia, então daí não se faz o inquérito policial, não é necessário, né? E a partir de quando? Ai, meu Deus, só um pouquinho, gente. Vão anotando aí. É a partir do... Já vai. A partir do recebimento do inquérito, anotem aí, ou das peças da informação. Agora eu fiquei com medo, porque não tinha ninguém lá fora. Ai, meu Deus. Ou cansaram, ou era meu marido que cansou de esperar, ou não era ninguém. E eu sou doida. Repito, vou anotar. Rafael, o slide sumiu aí. Sumiu? Sumiu para todo Pra mundo? mim, só tá aparecendo o finalzinho. Ah, tá. É porque passou para a próxima. Vou subir assim. Passou para o próximo slide. Isso, é que a página subiu. Subi agora. Então, a partir de quando? Aí eu anoto aqui, ó. Vou ficar bonitinho. A partir do recebimento do inquérito policial ou das peças A gente, não vai dar, né? Dá, peraí. Ai, travou. Ó, vou subir, tá? Ah, não vai dar, gente. Vou começar aqui de novo. Vou anotar aqui embaixo mesmo. A partir do recebimento do IP ou das peças informativas. Quando não teve inquérito policial, somente peças informando a ocorrência do crime, né? E se ele entender que aquilo ali é o suficiente para uma denúncia, ele pode oferecer a denúncia. E o prazo que ele vai ter, se o condenado, se o indiciado estiver solto, 15 dias. Se preso, 5 dias. Beleza. Gente, a superação desse prazo, vocês acham que impede o oferecimento da denúncia ou não? O que vocês acham? Me ajudem, gente. Não. Wesley Rossi, não. Wesley, qual é o prazo impróprio para o oferecimento da denúncia? Prazo impróprio, Wesley, seria o prazo em que o Ministério Público requer diligências e a delegacia faz a diligência e retorna para o MP, daí o MP volta, seria isso? No meu entendimento, prazo impróprio seria esse, mas eu posso dar uma olhada para você depois. Vai para a subsidiária da pública? Pode ser, Débora, pode ser. Então, assim, os dois acertaram. Primeiro, não impede, tá? Se ele não oferecer nos 15 dias, ele pode oferecer nos 20 dias, nos 25, nos 30, não tem problema. Mas tem essa questão, que pode ser que venha o ofendido e ofereça a subsidiária da pública, tá?
Eu já vi casos que faz 2 anos que o MP ainda não ofereceu a denúncia nem arquivou o processo. Então, pode ser que seja porque ele requereu diligências. Por exemplo, deu 30 dias do inquérito policial, subiu, ele requereu diligências, ou o próprio inquérito, o próprio delegado de polícia requereu dilação probatória. Daí, dilação de prazo. Aí chegou nele, tá, foi concedida a dilação de prazo. Ou ele entendeu que, ou melhor, ele entendeu que faltavam diligências, daí ele baixa, aí volta, ele manda ouvir novamente. Eu acho que seria nesse sentido. Aí que ocorre essa demora no oferecimento da denúncia. Entendeu? Ele entende que prescinde de diligências e ele manda descer o processo novamente. Eu acho que seria isso, mas eu posso ver para você depois. Tá bom? Então, veja bem, anotem aí. Observação. A superação desse prazo não impede o oferecimento da denúncia. Ah, então para sempre o Ministério Público vai poder oferecer a denúncia? Não, né, gente? Tem os prazos prescricionais e outros tipos de excludentes. Mas se ele... Peraí, gente. Se ele deixar de oferecer e o ofendido oferecer, que é a subsidiária da pública que a gente já vai ver, ele também pode retomar essa ação posteriormente. Mas isso a gente vai ver na subsidiária da pública. Então, o que a gente precisa saber? Que o prazo é de 5 dias se tiver preso, 15 dias se tiver solto. Desculpa, soluço. A partir do recebimento do IPU das peças informativas, e a superação deste prazo não impede o oferecimento da denúncia. E existe caso, sim, como o nosso colega Wesley falou, que demora muito mais, chega lá no MP, o MP entende que ainda faltam diligências, manda voltar o inquérito para a delegacia e assim vai, beleza? E depois eu vou dar uma olhada se esse prazo impróprio seria esse que ele está falando, ou existe alguma outra divisão doutrinária nesse caso. Vamos lá. Gente, agora, enfim, ou até que enfim, chegamos nas espécies. Espécies de ação penal pública, né? Espécies de ação penal pública. A primeira, 1.3.1. Vamos para a ação penal pública incondicionada. Gente, a regra... Professora, como que eu vou saber se é pública, condicionada, incondicionada, privada? A regra é que ela seja incondicionada, certo? A regra é que seja incondicionada. Somente vai ser condicionada a representação, ou a requisição, ou privada, se estiver no próprio artigo falando isso, ou se no final do capítulo estiver falando, os crimes previstos neste capítulo somente procedem mediante queixa. Então, aí, queixa. Aí, levanta a anteninha. Falou em queixa, ação penal privada. O crime previsto neste artigo somente procede mediante representação. Falou em representação? Atentem-se. Ação penal pública condicionada à representação. Não falou em nada, professora, não falou no artigo, não falou no capítulo, eu li até o final, não falou nada. Então, é ação penal pública incondicionada, aquela que independe de representação da vítima, independe da vontade da vítima para que o Ministério Público inicie a ação penal, para que o delegado inicie a investigação. Independe, qualquer pessoa do povo pode noticiar esse crime. São os crimes mais graves, como o crime de roubo, a maioria dos crimes são, tá? De ação penal pública incondicionada. Mas, por exemplo, o roubo, o estupro, ele era condicionado à representação, né? Mas houve uma alteração. Então, assim, um crime de homicídio, por exemplo, né? Imagina se dependesse da vítima, né? O crime de homicídio. Daí nunca ia ter nunca teríamos uma ação penal por homicídio. Então, tais crimes são de ação penal pública incondicionada. Então, vamos anotar lá. É a regra. É a regra. Vírgula.
conforme o artigo 24 do CPP, concomitante com o artigo sendo... Concomitante não, vamos colocar e artigo 100 do CP. Deixa eu pegar eles aqui para vocês. O 24 do CPP e o 100 do CP. Pegar devagarzinho, que daí dá tempo do nosso colega Vitor copiar com calma, na maciota. Artigo 24 do CPP, tá, gente? Agora vamos lá para o CP no 20. No 100, no 100. Olha lá. 24 diz o seguinte: nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do MP, mas dependerá quando a lei o exigir a requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara a privativa do ofendido. Então, a regra é que seja pública, salvo quando a lei expressar de maneira contrária. Beleza? Pública incondicionada, né? Depois a gente tem a pública condicionada. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui que seria uma letra A. Vou colocar conforme eu coloquei no meu material. E aqui seria uma letra B. Ei, preguicinha, né? Nossa, preguiça chegou e parou aqui. B. Vou coisar aqui também. A. Aqui vai ser condicionada. Condicionada. Aí a gente tem aqui, primeiro, a condicionada à representação do ofendido. E a segunda, que é a condicionada à requisição, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Quem é o nosso ministro da Justiça hoje? Era o Moro, né? Tava sem, né? Deixa eu ver quem que é o ministro da Justiça. Gente, quem é o atual ministro da Justiça? Será que é o André Luiz de Almeida Mendonça, ele? Sim. Após o Moro, é o André Mendonça. Beleza. Gente, vocês estão aí? Tô falando sozinho, parece? Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Anotem aí. Na I, condicionada à representação do ofendido. Depende da vontade do ofendido para que seja realizada a persecução penal.
processo. Por exemplo, ameaça, lesão leve, lesão grave ou gravíssima já é incondicionada, mas a leve entra aqui, beleza? Vamos lá. Algumas observações aqui quanto à condicionada representação. Notem aí. Esperar todos chegarem aqui comigo. Ó, então, vamos lá. Ação penal pública incondicionada foi uma. Agora, condicionada, a gente tem a representação do ofendido e a requisição do Ministro da Justiça. A gente está na condicionada representação do ofendido, que é aquela que depende da vontade do ofendido para que seja realizada a persecução penal. Então, o ofendido tem que ir até a delegacia e pedir para que seja investigado aquele crime, por exemplo. Porque se ele não fizer, não é qualquer pessoa que pode fazê-lo e nem é o delegado que vai fazer de ofício, né? Depois tem a representação. Então, observação 1, anotem aí. Não vou anotar as observações não, tá? Vou só ditar. Conforme o artigo 39 do CPP, conforme o artigo 39 do CPP, vírgula, o direito de representação poderá ser exercido, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Vírgula, podendo ser escrita ou oral, a representação, né? Ela pode ser escrita, eu já posso levar minha representação pronta, ou eu faço ela oralmente, então é reduzida a termo, né? Então, vírgula, podendo ser escrita ou oral, vírgula, dirigida ao juiz, vírgula, ao delegado ou MP. Gente, alguém liga a câmera que daí eu vou vendo como que vocês estão copiando, que eu não sei se eu tô rápida, se eu tô devagar. Então, dirigida ao delegado, ao juiz ou ao MP. Então, essa é a primeira observação. Beleza. Observação 2. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Exceções quanto à titularidade.
exceções quanto à titularidade. Então, a titularidade é do ofendido, mas terá exceções. Quando ele for menor, né, de 18 anos, ou for relativamente, absolutamente incapaz, essa titularidade, ela vai passar ao seu representante legal. Ou quando ele falecer, vai passar ao CAD. Quem que é o CAD? CAD, C-A-D-E. Cônjuge? Não. C é de cônjuge. Conselho. CAD. Cônjuge é uma. Ai, gente, é uma. Esqueci. Ascendente, descendente e. Quem que é o I? Irmão. Nossa, gente, a Débora tá muito ligada. Débora e o Vitor, parabéns. Vamos lá. Então, vamos lá. Anotem aí. Exceções quanto à titularidade. Se o ofendido for menor de 18 anos... Se o ofendido for menor de 18 anos... A lei fala em deficiente. Hoje em dia, já... Depois da reforma do PCD, né, já não fala mais assim, mas a lei ainda está falando de deficiente, então eu vou falar a letra da lei. Se o ofendido for menor de 18 anos ou deficiente, vírgula, a representação será feita por seu representante legal. Por seu representante legal. Joia? Então, nesse caso, será feita pelo seu representante legal. Coloquem aí, segunda exceção. No caso de morte do ofendido, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa ordem de preferência. Então, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem de preferência. Foi? Vou achar vocês aqui. Foi? Beleza, então. Vamos falar do prazo para representação. Vou colocar aqui dentro ainda da condicionada representação. Prazo para representação. A gente falou desse prazo para representação a aula passada já, que é o prazo decadencial de 6 meses
Contados do quê, gente? Contados do dia do conhecimento da autoria e não da data da infração. Porque pode ser que hoje aconteceu infração, mas eu só sei quem praticou infração daqui 2 meses. Então, esse prazo vai começar só depois desses 2 meses, né? Depois que eu sei quem foi o autor do fato. E não antes, tá? Então, o prazo para representação, ele é decadencial de 6 meses, contados dos dias do conhecimento da autoria. Que mais? Mais uma observação aqui para vocês. Mais uma observação. Observação 3. Pode haver, gente, retratação da representação? Eu representei em face... Imagina que o Vitor Hugo me ameaçou e eu representei em face dele. Mas eu quero... Depois a gente fez as pazes e tal, e eu quero relevar isso aí. Então, eu quero me retratar da minha representação. É possível? É possível? Ou é possível? Sim... Mas até quando é possível? Para sempre? Paga uma coxinha. De injúria, não. Fica tudo certo. KKK. Porém, não retira a denúncia. Perfeito. Até o oferecimento da denúncia. Então, é possível a retratação até o oferecimento da denúncia. Coloquem aí. Nos termos do artigo 25... do CP... vírgula, pode haver retratação, da representação, vírgula, desde que anterior ao oferecimento da denúncia. Então, imagine que eu representei na delegacia, daí eu chego na audiência preliminar e eu me retrato da representação. Aí vai ser extinta a punibilidade do agente, do Vitor, e o Ministério Público não vai oferecer a denúncia, certo? É extinta a punibilidade. Se eu mudar de ideia depois, é azar o meu. Já foi extinta a punibilidade dele. Joia? Então, quanto ao prazo para a representação, quanto à ação condicionada ao ofendido, a representação do ofendido é isso aqui. Vou dar um minutinho aí para vocês copiarem. Vou deixar nesse quadro aqui, para caso alguém tenha perdido alguma coisa. Oi? Alguém falou comigo? Esse 25, gente, eu acho que é eu coloquei do CP? Do CPP, né? CPP, peraí que eu vou confirmar. 25 do CP fala da legítima defesa. 25 é do CPP, tá, gente? É do CPP. Cadê vocês? Pronto? Posso continuar? Vitor, tá ok? Posso? Então vamos lá. Tempinho para vocês respirarem. Vamos falar então da condicionada requisição do Ministro da Justiça. Essa aqui, gente, o delegado só pode iniciar a investigação criminal, o Ministério Público só pode oferecer a denúncia se houver uma requisição, uma ordem do Ministro da Justiça. Claro que esses crimes são exceção da exceção, né? Então, vamos lá, vamos anotar ali. Artigo 24 do CPP, embasamento legal.
e 24, parágrafo 3º do CP. 24, parágrafo 3º. Não, não é 24, parágrafo 3º. Mais o parágrafo 3º do CPP. Peraí, vamos lá. Agora que nem eu enxergo minha letra, gente. Entendo. Também não é. Deixe só essa primeira anotação. Artigo 24 do CPP. Vamos lá. A requisição, um conceito aqui. A requisição é um ato administrativo discricionário por meio do qual o ministro da Justiça autoriza, ou ordena, mas autoriza, a persecução penal, o início da ação penal, o início da persecução penal. Ponto. Essa requisição, para quem que ela é dirigida, gente? A gente está falando só dos importantes aqui, né? Essa requisição deve ser dirigida ao procurador-geral. Certo? E tem um prazo, gente? Não, não tem um prazo específico. Diferentemente lá do ministro do ofendido, que tem 6 meses para não decair, né, o direito de representação, aqui a gente não tem um prazo específico. Então, a qualquer momento, o ministro da Justiça pode oferecer, né, pode requisitar essa ação, certo? Desde que por outro motivo não tenha havido a extinção da punibilidade. Então, anotem aí. Não há prazo específico. Só um minuto. Não há prazo específico. Vírgula. Antes da vírgula. Para a requisição do ministro da Justiça. Vírgula. Que poderá ser feita, a qual, né? A qual poderá ser feita até que por outro motivo seja extinta a punibilidade. Então, veja bem, o que é importante a gente saber? A requisição é um ato administrativo discricionário, ou seja, o ministro da Justiça, ele, sabendo daquele crime, que a gente vai ver uns exemplos, ele pode ou não requisitar o início da ação penal, tá? Então, é um ato administrativo discricionário. Vamos colocar aqui em vermelho? Não. Vou colocar um verde. Palmeiras, campeão. Aí, olha que lindo, gente. Dirigida ao procurador-geral. Ai, gente, achei muito lindo. Vou usar tudo. Sempre nas minhas petições agora. Parei de usar amarelo. E não há prazo específico. Então, essas 3 são informações importantes. Gente, hoje, ou o pessoal tá dormindo aí e não conversa comigo, ou não tem nenhum palmeirense nessa sala. Não tem presente. Aê, Tainá. Tainá tá achando que é chamada já. A Bruna também. Boa, Bruninha. Vamos lá, gente. Separei aqui alguns exemplos para vocês. Anotem aí. Exemplos.
Artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do CP, que fala do crime cometido por estrangeiro no Brasil. Deixa eu pegar lá. Artigo 7º. Artigo 7º, a linha B. Então, anotem aí, artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B. Parágrafo 3º, linha B. Houve requisição do ministro da Justiça, tá? Então, crimes cometidos por estrangeiros contra brasileiro fora do Brasil. Então, este é um exemplo. Passamos para o exemplo 2. Crimes de injúria contra o presidente da República. Esse artigo 7, né, Rafaela? Do CP ou do CPP? Oh, desculpa, do CP. Do CP. Deixa eu ver se eu falei certo, peraí. Isso mesmo, do CP. Crime de injúria contra o presidente da República. Vai estar lá na Lei de Segurança Nacional, tá? O embasamento legal. Artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. E artigo 141, inciso 1, do CP. Não, concomitante, 140, anotem aí, depois eu anoto. 141, inciso 1, concomitante com o parágrafo único do 145. Concomitante com o parágrafo único do 145, ambos do CP. Tá? Então, esses dois são um embasamento legal. Nos crimes contra a honra cometidos pela imprensa contra os ministros de Estado. Crimes contra a honra cometidos pela imprensa contra ministro de Estado. Esses são 3 exemplos básicos, tá, gente? Ao longo da vida de vocês, dificilmente vocês vão encontrar aí muitos mais, porque a gente não se depara, não que não tenha, mas é que a gente não é nosso dia a dia, né? Nós é treta, professora? É o cansaço, prof, imagina. O que é nós é treta? Vocês não são palmeirenses, né? Vocês são treta, beleza. Vamos lá, gente. Então, quanto aos crimes de ação penal pública, é isso. A gente viu o crime de ação... Deixa eu deixar aqui para vocês copiarem. O crime de ação penal pública incondicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Agora a gente vai falar dos crimes de ação penal privada. Vamos lá. É 2.0, né? Crime, ação penal privada. Aí, deixa eu copiar
Lá em cima, para vocês saberem onde a gente está. Ah, Gabi é palmeirense. Boa, Gabi. Espera aí, vamos copiar lá em cima. Ação penal privada. Aí a gente vai ter esses aqui. Égua. Aí. Certo? Propriamente dita, personalíssima e subsidiária da pública. A personalíssima existe um só crime no Código Penal. A subsidiária da pública é mais quando o Ministério Público, naquele prazo que ele tem, ele deixa de oferecer a denúncia. Então, a partir do momento que ele deixa, do último dia do prazo, inicia um prazo, né, um prazo decadencial também, para que o ofendido faça essa denúncia, essa queixa-crime, né, que vai substituir a denúncia. Então, o crime, ele é de ação penal pública incondicionada, mas em razão da inércia do MP, o ofendido vai e intenta uma ação penal privada subsidiária da pública, tá? Resumindo assim rapidamente, mas claro que a gente vai ver ela depois resumidamente, ou melhor, detalhadamente. Propriamente dita, é a ação penal privada que a gente escuta por aí. Ah, ação penal privada. Ação penal privada é ação penal privada propriamente dita. Porque se a gente falar só privada, tem a privada personalíssima, tem a privada subsidiária. Então, doutrinariamente, a gente chama de propriamente dita para a gente não confundir. Então, essa é a primeira que a gente vai ver. 2.1, ação penal privada propriamente. Ah, gente, antes disso, vamos ver os princípios. Vamos ver os princípios. Então, 2.1, princípios da ação penal privada. Gente, vocês se importariam se eu for ao toalete 2 minutos? Eu vou anotar os princípios aqui, vocês vão copiando enquanto eu vou lá. Oportunidade de conveniência. Ai, vou ter que ir no banheiro. Já volto, rapidão. Voltei. Da oportunidade e conveniência. Então, nada mais é que a discricionariedade, né? Enquanto lá, na ação penal pública, era obrigatório, né? O Ministério Público, sabendo do crime, ele tinha a obrigatoriedade de intentar a ação penal. Aqui, o ofendido, que é quem vai intentar a queixa-crime, oferecer a queixa-crime, ele não tem essa obrigatoriedade. Então,
ele vai pela oportunidade de conveniência. Se ele quiser, ele inicia essa ação penal. Então, vamos anotar aí. Oportunidade e conveniência. O direito de queixa não é uma obrigação do ofendido. Que poderá renunciar a esse direito ou simplesmente deixar transcorrer o prazo decadencial. Então, eu fui vítima de uma injúria. Prazo decadencial. É crime de ação penal privada. Eu posso simplesmente não fazer nada. Vai decorrer os 6 meses da data da autoria, do conhecimento da autoria, e vai extinguir a punibilidade do agente, certo? Eu não vou ter mais o direito de intentar a queixa-crime, de oferecer a queixa-crime. Ou pode ser que no momento que eu soube, eu fui à delegacia, fiz uma notícia-crime, aí chegou na audiência preliminar, eu posso fazer o quê? Renunciar ao direito de queixa. Não, eu renuncio ao direito de queixa. Então, naquele momento, extingue a punibilidade, depois, né, quando o juiz homologar, extingue a punibilidade do agente. Tá bom? B, disponibilidade. Isso é interessante. Disponibilidade. O ofendido, gente, ele pode dispor da ação penal, ele pode desistir da ação penal. O ofendido poderá desistir da ação penal. Vejam bem, existe a possibilidade de desistir pelo perdão do ofendido, certo? O perdão é um ato bilateral, ou seja, preciso da vontade, preciso da declaração de vontade do ofensor, de que ele aceita que eu perdoe, tá? E tem que ser expressa. Agora, se no prazo de 3 dias ele não se expressar, é considerado um perdão aceito tacitamente, tá? E também pela perempção. Se eu deixar de praticar algum ato durante o processo, e daí eu estou desistindo dessa ação penal. Por exemplo, um ato, gente, que é peremptório. Se nas alegações finais o ofendido, né, por meio do seu procurador, deixar de requerer a condenação do acusado, gente, é como se estivesse desistindo da ação penal. É uma perempção. É extinto o processo por perempção. Extingue a punibilidade do agente. Vamos lá, então. Anotem aí, 2 formas. Aqui ainda, 2 formas. 2 pontos. Forma I. Pelo perdão do ofendido. Aí anotem que é um ato bilateral. Então, ele deve ser aceito, né? Expressamente, ou se ele quedar-se inerte, será aceito tacitamente depois de 3 dias. Ou ele pode falar que não quer esse perdão, daí vai continuar o processo. Ou pela perempção. E é deixar de tocar o processo, né, simplesmente, ou deixar de pedir a condenação das alegações finais, tá? Então, daí ele pode sim desistir dessa ação penal dessas 2 formas. Terceiro princípio, indivisibilidade. Vamos colocar aqui, antes disso, o princípio da intranscendência. Que é mais rapidinho. Intranscendência. Sendência. A queixa só pode ser proposta contra o infrator. Então, não será proposta contra o seu representante legal. Não será proposta contra o seu sucessor, o seu herdeiro ou o seu ascendente, não. A ação penal não transcende a pessoa do infrator. Então, a ação penal
só pode ser proposta contra o infrator. Joia, acho que esse aqui é o mesmo, não tem tanto problema, não tem tanta dúvida, que também é um princípio da ação penal pública, né? E aqui, gente, o princípio da indivisibilidade. Vou ler para vocês, explicar, depois copiar primeiro, né? Vamos anotar primeiro, então. O ofendido oferece queixa contra todos ou contra nenhum. Ponto. A omissão de um dos agentes na queixa de um dos agentes na queixa configura renúncia que se estende aos demais, extinguindo-se a punibilidade de todos. Olha que perigo. A punibilidade de todos. Então, veja bem. Se eu sei que o Igor e o Vitor praticaram um crime de ação penal contra mim, eu narrei ali, teve a investigação, foi configurado, né, que os indícios de autoria contra os dois, né, desse crime de ação penal privada. E na queixa eu deixo de mencionar o Igor, eu escolho só processar o Vitor. Essa omissão, gente, ela é considerada como uma renúncia, só que ela vai se estender ao Igor. Por quê? Porque a ação penal privada, ela é indivisível, ou é contra todos ou contra nenhum, e vai extinguir a punibilidade dos dois. Então, se eu queria processar o Vitor, eu não vou processar o Vitor, ou eu processo o Vitor e o Igor, ou nenhum, tá? Isso é importante, gente. Eu atuei quando eu era conciliadora ainda aqui em Paraíso do Norte, teve uma audiência que aconteceu isso, né? O advogado deixou de, acredito eu que não era tanto da área criminal, e deixou de seguir o processo contra uma delas, por não encontrar o endereço, mas também não pediu para que fosse para a vara criminal, não, né? O processo. Então, o juiz extinguiu, porque ele não pode escolher contra quem ele vai intentar a queixa-crime, ou é contra todos ou contra nenhum. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse princípio da indivisibilidade. O MP, como fiscal da lei, vela pela indivisibilidade na qualidade de fiscal da lei. Então, quem vai velar por essa indivisibilidade é o MP. Observação: por este princípio, o perdão oferecido a um será estendido aos demais, mas cada um deve aceitá-lo. Então, vamos anotar? Áudio do Valdivino está ligado. Valdivino, seu áudio está ligado. Eu consigo desligar aqui, eu acho. Ele desligou. Tá bom, gente. Vamos lá. Então, façam essa observação aqui. Que o perdão, diante deste princípio, o perdão oferecido a um ofensor, né? A um querelado, será estendido aos demais, mas cada um deve aceitá-lo. Por quê? Porque a gente viu que é um ato bilateral, né? Então, pode aceitar ou não. Se um deles aceitar e o outro não, continua contra o que não vai aceitar, que não aceitou. Gente, querelado, o que é isso? Faça uma observação. Na ação penal, o ofendido, vírgula, o ofendido não tem, né? Ofendido, vírgula, o qual é o titular
da ação penal, na ação penal privada, né? Privada, vírgula, ofendido. Na ação penal privada, ofendido qual é o titular da ação penal? Qual é o titular da ação, vírgula, é chamado de querelante. Ao passo que o ofensor, que seria o réu, né, na ação penal pública, é chamado de querelado, certo? Então, aqui é o querelante e o querelado. Então, esses são os princípios. Antes da gente entrar nas espécies, eu esqueci de falar do prazo. Eu esqueci de falar da legitimidade, da titularidade. Então, vamos falar agora. Vamos falar como que tá lá, 2.1.1, não, 2.1 só, princípios. Agora, 2.2. Legitimidade. Eu acho que eu vou passar. Legitimidade. Coloquem assim mesmo. Título assim mesmo. A legitimidade na ação penal privada é passada para o ofendido através. Como é o nome da petição inicial aqui, gente? Se lá era a denúncia, aqui vai ser queixa-crime. Isso aí, Dani. Através da queixa-crime. Observação, gente. A gente viu que precisa de um advogado para oferecer a queixa-crime. Não é aquela queixa na delegacia, que lá é uma notícia-crime. A gente fala, vou na delegacia da queixa. Na verdade, você vai na delegacia fazer uma notícia-crime. A queixa-crime é uma peça processual que dá início à ação penal privada. Então, uma observação. Quanto aos poderes que o advogado deve ter na procuração para oferecer essa queixa-crime. Então, coloquem aí, artigo 44 do Código Penal. Processo penal. Processo penal. Vou copiar ele lá para vocês. Espera aí. Olha. Peraí. Gente, estão batendo de novo na porta. Isso agora é meu marido. Eu creio. Vou jogar aqui para vocês irem copiando. Enquanto eu vou ali atender a porta, tá? Vamos lá. A queixa-crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Então, a procuração, gente, tem que ser com poderes especiais. Não pode ser aquela procuração genérica. Devendo constar no instrumento do mandato. O nome do querelante. Então, o nome do querelante, que é o outorgante da procuração, normal, né? Menção do fato criminoso. Mas isso lá nos poderes, tá, gente? Salvo se tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Então, lá nos poderes, você coloca o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Não só para apresentar queixa-crime de injúria, não.
Menciona o fato, como o fato aconteceu, tá bem? Isso é importante. 2.3, titularidade. Ah, deixa eu ver se tem mais... Não, isso mesmo, titularidade. Titularidade. A titularidade para apresentar a queixa-crime. Gente, calma aí. Ai, meu Deus. Oxe, tô conseguindo mudar? Ah, tá. A titularidade é do ofendido. Exceção. Então, ele que vai constituir o mandato, a procuração, né? Dando poderes. Exceção. Menor ou deficiente físico. Vou ver como que tá no CPP, peraí. Coloquem assim, o menor ou mentalmente enfermo. Depois eu vou confirmar, gente. Lembrem de eu passar para vocês a aula que vem. Nem vou colocar aqui no material. Eu deixo para colocar a aula que vem. Exceção menor. Vou colocar o mentalmente enfermo. Mas deixa, eu vou, porque eu quero confirmar esse termo aqui. Qual que é o termo correto, tá? Atual. Vamos lá. Menor ou mentalmente enfermo. Quem que vai, nesse caso aqui, ser o titular da ação penal? O representante legal. Ou, não havendo um representante legal, ou se o direito do representante legal e do seu representado colidirem, o juiz nomeia um curador especial, tá? Então, representante legal ou curador especial nomeado pelo juiz. Pelo juiz. E também aquela outra exceção. Em caso de falecimento, né, do ofendido, o direito vai passar para o CAD. Nada mais é que o cônjuge, ascendente, descendente, ascendente e irmão. Não é cadê, é CADI. E irmão, tá? O prazo a gente já viu, os princípios também já vimos. O prazo a gente já viu? Não, não coloquei o prazo. Então, vamos colocar o prazo. 2.4. Prazo. O prazo, gente, será também o prazo decadencial de 6 meses. Do conhecimento da autoria. Então, vamos lá. Vimos o prazo, tá? Prazo do conhecimento da autoria. Ou a gente tem 6 meses para ajuizar a queixa-crime, para intentar a queixa-crime sob pena de extinção da punibilidade. Titular é o ofendido. Caso ele seja incapaz, será o seu representante legal ou um curador especial nomeado pelo juiz. Caso de morte do ofendido, CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Joia. Legitimidade é passada para o ofendido através da queixa-crime, né?
o qual dá poderes aí especiais, né, para o seu advogado intentar essa queixa-crime. A gente viu os 4 princípios principais fica redundante, né, mas tá bom. E a gente vai entrar, então, nas espécies. Espécies a gente vai ver a propriamente dita, a personalíssima e a privada subsidiária da pública. Eu quero ver como vocês estão, se querem deixar para a aula que vem ou se eu posso continuar. Eu quero vocês bem atentos na hora que a gente entrar nessa matéria. O que vocês acham? Vamos continuar? Votação, gente. Manifestem-se. Só tem o Martins Wallison na minha aula. Uau, que saudade de você. Eu vi seus comentários nos meus vídeos do YouTube. Por mim, tanto faz. Estou aqui. Eu vou sair da aula. Aula que vem. Pode continuar. Estou aqui. Por mim, tanto faz. Eu vou sair da aula. Aula que vem, né? Vou dar comida para neném. Tá bom, Vanessa? Eu vou deixar para aula que vem. Também acho melhor. Tá? Não é muita coisa. A gente começa a aula com essas espécies que ninguém perde. E também daí eu quero vocês bem atentos, tá? Daí no início da aula eu acredito que vocês estão mais atentos. Vamos fazer a chamadinha, então. Chamadinha, bonitinha. Hoje é dia... Gente, aula 5 hoje, não é 4. Deixa eu corrigir lá no material, coloquei ela 4. Aula 5. Aula 5, dia 9/3/21. Ana Carla Rodrigues. Bruna Ribeira. Camila Teixeira. Deixa eu ver mais ou menos aqui quem tá, para eu não ficar perdendo tempo. Beleza. Quem quiser sair, não pode sair, tá, gente? Ana Carla, Bruna Ribeira, Camila Teixeira, não. Gregory. Valdivino. Gabriela Gomes. Vitória Constantino. Vitor Hugo. Carolina Regina. Vanessa Almeida. Leonardo Caio. O Leonardo não está presente, né? Caleb Melo. Caleb também não. Maria Heloísa, também não. O Alisson Martins está. Júlio Bigoni. Igor Pegoraro. Maria Daniela. Jussara. Israel. Tainá. Vitória Gardim. Larissa. Renan Franklin. Renan não está. Obrigada a você, Dani. Wesley Rossi. Kleber. Sheila. Beleza, Kleber. Gabriela Rodrigues. Quem eu não chamei? Tainá não chamei? Chamei, né? Larissa, chamei. Valdivino, chamei. Débora, não chamei. Débora. Primeira aula online, né, Débora? Joia. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. E até a aula que vem, se Deus quiser. Não, não é? Tá bom. Não, primeira aula desse semestre, não é? Que fosse, mas tudo bem, sem problema. Eu pensei que você tinha trabalhado para 20 minutos só hoje. Não entendi. Pensei que você